Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. E desta feita, fazendo uma observação inicial. Nós estamos num novo ambiente de gravação, como os senhores podem verificar, estamos num novo cenário, estamos num novo estúdio e estamos, evidentemente, numa nova dinâmica das nossas entrevistas. Nós nos reunimos aqui, fizemos uma reprise de alguns programas e nesse meio tempo, nós nos reunimos aqui com a equipe da TV Mar e de forma muito fidalga, muito elegante, nós tratamos dessa dinâmica do novo programa. Então, nós estamos no Momento Jurídico, numa nova fase. E tudo isso para tornar o programa mais agradável e mais receptivo por parte dos senhores e das senhoras. E aí, vem a momento, uma outra explicação. O nosso caríssimo convidado, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ele foi quem gravou o primeiro programa nosso, ainda numa outra emissora. Quando nós completamos um ano, nós gravamos com ele também. Então, ele é uma espécie aqui de símbolo, uma espécie de ícone que vai sempre marcar o nosso programa no seu início e em momentos bastante significativos. Eu estou me referindo ao nosso caríssimo Tiago Bonfim, professor Tiago Bonfim, posso chamar de doutor Tiago Bonfim, que é um expert em direito constitucional, esse segmento do direito tão importante para toda e qualquer nação, para toda e qualquer sociedade que se pretenda respeitada e respeitável. É um direito secular, um direito, eu diria, sublime, tanto que os romanos já chamavam de lex major, lei maior. Meu caríssimo Tiago, quero agradecer a sua presença, meu amigo. Você é motivo sempre de elevação para o nosso programa. Por isso nós já acertamos. Eu digo, olha, toda vez que houver um fato relevante, você é quem vai comparecer para bater esse papo conosco. Então, nós temos muita coisa para conversar, Tiago. Eu queria logo deixá-lo à vontade para uma primeira mensagem para os nossos telespectadores, para essa legião de telespectadores, de amigos que já nos acompanham, já estamos nos aproximando quase que do 70º programa. Por favor, Tiago. Bom, Dr. Jerônimo Roberto, meus queridos amigos que acompanham esse programa, para mim é uma satisfação fazer parte da história desse programa, não fosse pelo extremo valor social que o momento jurídico tem de levar discussões, temas extremamente atuais para a sociedade, não apenas para o meio jurídico, mas por ser capitaneado pelo Dr. Jerônimo Roberto, uma pessoa por quem tenho grande admiração, um dos grandes quadros da nossa magistratura estadual e que conduz tão bem a batuta desse programa que já está, eu diria, marcado, né, na história da televisão alagoana. E discutir temas relacionados à nossa Constituição, ao nosso direito constitucional, é sempre motivo de muita honra, de muito júbilo, apesar de que, como nós vamos ter a oportunidade de debater aqui, a nossa Constituição esteja sendo tão maltratada, não é, doutor Jerônimo? Mas discutir como podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, para que o ordenamento jurídico seja cumprido adequadamente e que aquilo que a nossa Constituição previu efetivamente seja concretizado. Então, isso é sempre motivo de muito orgulho e sempre que convidado estarei aqui marcando presença e compartilhando desses bons papos com o amigo. E, meu caro Tiago, eu faço questão de ratificar. A honra de tê-lo aqui é nossa, é minha e da equipe que faz a TV Mar, a equipe que nos acompanha nesse programa. Mas, meu caro Tiago, eu quero inicialmente, eu não sei porquê, há coisas que entram em nós e a gente não consegue mais tirar, afastar. Eu todas as vezes, não sei porquê, eu quero que alguém me explique isso, todas as vezes que eu me refiro a Coimbra, eu só me lembro de você. Eu não sei porquê, eu não estive em Coimbra com você, nós não nos encontramos lá. Eu estive com o nosso Hélio lá, estive com o Anderson, mas não te vi. Mas eu passando uma vez, disse, olha, o nosso Tiago fica aqui nesse hotel, não sei disso. Como é que está o seu doutoramento lá em Coimbra? Você terminou o doutoramento? Estou na reta final, né? Eu, quando fui eleito presidente da OAB, durante os 3 anos que estive à frente da OAB Alagoas, por razões óbvias, eu interrompi o curso de doutorado, né? Já na reta final, na fase da redação da tese,
e esse projeto ficou um tanto quanto sobrestado por conta das atribuições, por conta de tudo que envolve, né, a presidência da ordem, a gestão da ordem. E apenas quando terminei, né, no começo do ano passado, foi que retomei o projeto, finalizei, enfim, em princípio o que me cabia, já entreguei a tese para minha orientadora e estou no aguardo dos ajustes finais para poder depositar. Certo, quer dizer que você não foi titulado ainda. Ainda não. Mas já concluiu o doutorado no aspecto de aula, no aspecto de... O aspecto de aula já cumpri e a versão que seria minha, digamos assim, da tese está pronta, mas é natural que haja correções, ajustes a serem determinados pela orientadora. Até porque, doutor Jerônimo, houve uma particularidade que é interessante esclarecer para os nossos telespectadores. Eu já tinha entregue essa versão para a minha orientadora e eu precisei mudar de orientação, porque a minha orientadora foi nomeada juíza do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal. E em Portugal, o magistrado não pode exercer nenhuma outra atividade remunerada. Então, na medida em que ela foi nomeada para o tribunal, ela precisou se desligar da universidade e eu precisei ser transferido para outra orientadora. Até da universidade. Lá em Portugal, o magistrado e a nossa Constituição, ela teve uma influência muito grande do professor Canotilho, né? Sem dúvida. E a nossa permite que o magistrado tenha mais uma atividade. Permite, e na verdade eu entendo até que na área jurídica, como em várias outras áreas, o aluno que tem a oportunidade de ter um contato com um professor que tem a vivência prática, né? Isso é essencial. Só imagine, por exemplo, um aluno do curso de Direito que vai estudar Direito Processual Civil com um professor que nunca pegou num processo. Não tem sentido, Eu diria que se você ter na cátedra um magistrado, é um plus. Eu também acho. É um plus bastante significativo. Também acho. Tiago, só para os nossos telespectadores, são coisas que eu gosto de lembrar. Eu fiz uma vez uma viagem, eu vou lembrar esse fato, eu falei com você por telefone. Eu fiz uma vez uma viagem de Barcelona para Madrid de trem. E você passa ali numa região, acho que Saragoça, que é aquele... que é um deserto, né? É um deserto. E você é um contraste, você está dentro do trem, com ar-condicionado, tomando um vinho, e pela janela você olha, já está aquele clima. É pior do que o nosso sertão aqui. Você lembra que uma vez eu falei com você, por telefone, eu disse, está por onde? Você disse, rapaz, eu não sei se você estava indo de Barcelona para Madrid ou de Madrid para Barcelona. Eu estava indo de Madrid para Barcelona. Para Barcelona. Está lembrado que eu... Coincidentemente, você está lembrado que eu lembrei a você? Exatamente. Aquilo é uma coisa que eu vou levar para o resto dos meus dias, é aquela imagem de alto contraste. Dentro do trem, um trem elegante, né? Aquelas moças bem vestidas e tal. E dentro do trem, um clima agradabilíssimo. E lá fora, aquela coisa árida, que eu volto a repetir, pior do que o nosso sertão. E tem pessoas que têm fazenda ali, né? Tem. Bom, nos desertos lá na faixa de Gaza, em Israel, enfim, se consegue extrair, né, até água mesmo, até o que se planta naquele clima desértico não é brincadeira. Meu caro Tiago, quero iniciar com você a nossa conversa. Vamos iniciar a nossa conversa. E eu queria que você esclarecesse para os não iniciados, para não parecer uma coisa também muito árida, tal qual aquele ambiente lá de Saragoça, o que vem a ser, pedagogicamente, o que vem a ser a Constituição, o que vem a ser uma Constituição. O que é uma Constituição? O termo Constituição, ele já é extremamente autoexplicativo, né? É o instrumento que constitui alguma coisa. E esse algo a ser constituído é o Estado, né? Então, usando uma metáfora aqui, a Constituição, eu digo sempre, uso isso com os meus alunos no início da teoria da Constituição, a Constituição inicialmente foi concebida como um manual de instruções do Estado. Se eu quero conhecer o Estado, eu preciso conhecer a sua Constituição, ou seja, a forma através da qual o Estado é constituído. Né? Por isso que quando nós analisamos a nossa história constitucional brasileira e constatamos que tivemos várias constituições, na verdade nós tivemos vários estados, né? Sempre que se busca criar um novo estado, é preciso para isso estruturar primeiro uma nova Constituição. Uma nova Constituição, não é? Agora me diz uma coisa, meu caro Tiago, veja bem, porque não se pode deixar de fazer esse paralelo, não é? Eu estava lendo uma obra sobre direito constitucional e o professor dizia, olha, para não fugir do lugar comum, que é uma comparação que a gente faz com os nossos irmãos americanos do Norte.
Por que é que a Constituição americana ela tem 7 artigos? Me parece que depois dos 7 artigos, ela teve, parece que 5 ou 6 emendas, algumas emendas. Algumas emendas. Mas 7 artigos. E a nossa tem 250 artigos, e a gente ainda sente muita carência de aspectos que não foram normatizados. Existe uma explicação racional para isso? Veja bem, na minha concepção, obviamente aí... Você já fez uma reflexão sobre isso? Já. Isso a gente costuma sempre, a cada semestre, fazer justamente esse tipo de reflexão com os alunos. E esse questionamento é um questionamento que é feito por vários alunos. Obviamente, nós não podemos deixar de lado as divergências, as diferenças, melhor dizendo, culturais, sociais, econômicas, enfim. Mas, de um modo geral, o legislador constituinte nos Estados Unidos, ele foi extremamente feliz quando ele vislumbrou a Constituição não como um instrumento que vai tratar de uma briga de vizinhos, mas como algo macro, né? É aquela distinção que os constitucionalistas fazem entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Ou seja, existem disposições que estão na Constituição porque não poderiam estar em nenhum outro lugar, tinham que estar lá. E existem normas que estão na Constituição que não precisariam estar lá, né? Por exemplo, a nossa Constituição diz qual é o tempo que uma mulher que dá à luz vai ficar em casa. Quer dizer, não é que o sistema jurídico não tem que se preocupar com isso. Tem, claro. Mas essa não tem que ser uma preocupação da Constituição. Até porque, como a nossa Constituição é rígida, ou seja, ela só pode ser alterada através de um processo extremamente formal, que é o das emendas constitucionais, como a sociedade evolui com mais rapidez do que o direito consegue acompanhar, naturalmente, eu consigo alterar uma norma e adequá-la às vicissitudes sociais muito mais facilmente se essa norma estiver na legislação infraconstitucional do que se ela estiver na Constituição. Né? Então, é preciso a gente entender que a Constituição existe não para tratar dos assuntos que nós queremos que ela trate, mas daquilo que ela precisa tratar, da estrutura e organização do Estado. Obviamente, quando eu falo estrutura e organização do Estado, eu não estou me referindo ao Estado eminentemente formal, mas um Estado democrático de direito como a nossa Constituição estrutura, tratando, por exemplo, de direitos fundamentais, enfim, de uma série de outros valores, né? Você acha que, pela especificidade, as matérias têm que ser mais nobres, chamar mais nobres, de que você descer a detalhes, como você se referiu aí, a questão da... Na verdade, o ordenamento jurídico, em algumas situações, ele precisa descer a detalhes, mas essa necessidade não tem que ser da Constituição. Né? Imagine o exemplo. Né? Nós temos um dispositivo na Constituição que diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas, sendo assegurada a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O Dr. Jerônimo, como magistrado de uma vara civil, julga diuturnamente questões relacionadas a dano moral. Muito bem. Aí, o senhor imagine que uma pessoa ingressa com ação em juízo alegando que um hacker invadiu o computador e teve acesso a informações pessoais. E aí essa pessoa ingressa com ação alegando que sofreu um dano moral. Ora, quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, não havia e-mail, ou pelo menos não era tão difundido como é hoje, né? Não havia redes sociais. Mas será que o legislador constituinte, quando protegeu a honra, a intimidade, a imagem e a vida privada, ele protegeu das hipóteses de violação que existiam naquele momento ou das hipóteses de violação que vierem a existir enquanto a Constituição estiver em vigor? Agora imagine que a Constituição tivesse dito: são invioláveis a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas através de fax, carta e telefone. Ponto. Aí quando surgisse o e-mail, você precisava de uma emenda constitucional. Quando surgisse rede social, precisava de uma emenda constitucional. Né? Perfeito. Então, essa particularidade ela tem que existir, mas ela tem que existir na legislação ordinária. A legislação constitucional, ela tem o objetivo de ser perene, ou pelo menos tão perene quanto meu caro Tiago, é o caso da maioridade, né? Sim. Da maioridade, ela tem que ser tratada, aliás, da maioridade, o Código Penal já tratava desde 1940. Exatamente. E colocar isso na Constituição foi uma impropriedade. Né? A nossa Constituição diz até que o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, está vinculado ao Sistema Federal de Ensino e não ao sistema estadual. Quer dizer,
o que é que... Eu até faço uma brincadeira hermenêutica com os alunos, dizendo o seguinte: olha, pegue a Constituição, abra aí, aleatoriamente, e escolha uma norma. E se pergunte, se eu retirar essa norma da Constituição, eu vou causar algum abalo à estrutura do Estado brasileiro? Se causar, essa norma é materialmente constitucional. Perfeito, se não, é porque essa norma não quer dizer que o fato de ser impróprio para a Constituição é impróprio para o ordenamento. Longe disso, longe disso. Mas a gente precisa entender que o objetivo da Constituição é outro. Por isso, entre outras razões, como disse, que eu entendo que a Constituição americana até hoje é perene. A par, obviamente, de os Estados Unidos não terem passado por momentos de instabilidade social, política, econômica, como nós passamos, mas lá o legislador constituinte, né, que para eles, os americanos chamam de Founding Fathers, né, os pais fundadores, aquela geração que provavelmente não vai se repetir nunca em lugar nenhum do mundo. George Washington é conhecido como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, né, toda aquela nata de juristas e de constitucionalistas que inclusive forjaram o direito constitucional. Basta lembrar que quando a gente falávamos agora há pouco sobre controle de constitucionalidade, e basta lembrar que o juiz, o presidente da Suprema Corte, John Marshall, em 1803, julgando o famoso caso Marbury versus Madison. Esse caso é emblemático. Emblemático, né? O leading case do controle difuso. Ele criou toda a lógica do controle de constitucionalidade 100 anos antes de Hans Kelsen falar de controle concentrado. Né? Então, o próprio conceito de federalismo, a valoração dos princípios constitucionais, enfim, o direito constitucional americano é muito rico nesses aspectos. Rico, né? Tiago, e muito a propósito, eu fazendo as minhas considerações e apontamentos, eu notei eu pensei uma manifestação de Hegel, filósofo Hegel. Ele disse o seguinte: ele disse, eu quero que você comente sobre essa expressão dele: tal como o espírito só é real no que tem consciência de ser. A constituição de cada povo depende da natureza e cultura desse povo. Fiquemos por aqui. A constituição de cada povo, de cada sociedade, depende da natureza e cultura desse povo. Aí, trazendo aqui para o nosso país, essas afrontas reiteradas ao texto constitucional, você acha que está vinculada à cultura do nosso povo? Eu diria que há uma cultura de interpretar a Constituição de acordo com as nossas conveniências, né? O sempre ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, outro dia assisti a uma conferência dele, e ele dizia que hoje em dia todo mundo busca uma Constituição para chamar de sua, mas na verdade nós devíamos buscar uma Constituição para chamar de nossa. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, determinadas operações policiais aí, midiáticas, enfim, em que a lógica maquiavélica de que os fins justificam os meios, e isso muitas vezes é aplaudido pela sociedade, né? Então, são essas dúvidas que a gente às vezes se pergunta, doutor Jerônimo. Eu comentava outro dia com um colega que eu sou professor de Direito Constitucional há 15 anos, e às vezes eu entro numa sala de aula e quando eu sou confrontado com a realidade daquilo que eu ensino, eu muitas vezes me sinto professor de História do Direito e não de Direito Constitucional. Porque quando a gente vai falar de determinados valores, de determinados direitos fundamentais, a gente verifica na prática o que acontece. Por exemplo, quando se discute hoje a questão da execução da pena após a condenação em segundo grau, né, que o Supremo disse que podia, agora já está dizendo que não pode, agora está voltando, enfim. E é uma situação de insegurança jurídica muito grande. Porque, veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter opinião. Eu até acho que isso deve ser fomentado. Você pode muito bem escrever um artigo dizendo que o sujeito, após a condenação em segundo grau, deve começar a cumprir pena. Se pode defender isso numa palestra, num evento. Agora, a Constituição fala em trânsito em julgado. Trânsito em julgado é um instituto jurídico. Ou ocorreu, ou não ocorreu. E um instituto jurídico de grande relevância, tanto é que você,
Naturalmente, qualquer estudante de direito, quando você submete uma questão, já foi transitou em julgado? Porque se não transitou em julgado, ela está ainda, vamos dizer assim, em plena efervescência. Exatamente, disputa, né? Isso é uma garantia, não é do indivíduo, não é do acusado, não é do réu, é uma garantia da democracia. Não é? A Magna Carta Inglesa de 1215, né, do príncipe João Sem Terra, completou 800 anos há 2 anos atrás, e já falava em ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E olhe que não era uma carta democrática. A Magna Carta Inglesa, o objetivo dela foi simplesmente apaziguar os ânimos entre os barões ingleses, né? Mas ali já se falava que ninguém poderia ser privado das suas terras sem um procedimento específico. Se querem desconsiderar o trânsito em julgado, a expressão do trânsito em julgado, que mudem. Que mude, emende a Constituição, não há problema nenhum. Agora, o que não dá é para se fazer proselitismo com o texto constitucional. Né? É uma preocupação que a gente precisa ter. Agora, Tiago, convenhamos, em nome da exigência do trânsito em julgado, há umas figuras carimbadas que querem tirar proveito disso. Há umas figuras que se apegam ao trânsito em julgado quando elas já estão de forma irremediável, com o sinete da marginalidade, e aproveita essa questão do trânsito em julgado para não cumprir pena ainda e para continuar, às vezes até delinquindo. O problema é que Estou sendo muito franco com você. O problema é o seguinte, doutor Geraldo, que o nosso sistema processual, o nosso sistema recursal, permite uma série de instrumentos que possibilitam isso. Então, não se trata simplesmente de estender o processo ou de protelar. Se eu uso um instrumento que me é processualmente adequado, por que é que eu estou protelando? Agora, é preciso se rever. Nós tivemos uma oportunidade agora excelente de mudança com o novo Código de Processo Civil, defendido por alguns, criticado por outros, como é natural acontecer. Né? A questão também de nós termos diversas instâncias, isso precisa ser revisto. Né? Por exemplo, não tem sentido o Supremo Tribunal Federal passar uma tarde inteira discutindo quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 1987, se foi o Sport ou o Flamengo. Isso beira é algo, isso beira ridículo. Pois é algo extremamente contraproducente, para dizer o mínimo. Contrassenso. Tiago, quando eu me referi a essa questão aproveito já para dizer da questão do trânsito julgado, e aproveito para esclarecer, porque eu fico realmente indócil quando uma pessoa não afeita ao nosso meio quer responsabilizar o judiciário. Aliás, o juiz só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa que está na lei. Então, quando se vê, por exemplo, liberar alguém que foi preso e está solto e tal, é porque a legislação permite. Claro. Se a legislação não permitisse, o juiz não poderia fazer isso. E o juiz não pode discutir quem é o réu, se o réu é A, se o réu é B, se o réu é C. Se ele preenche os requisitos para a concessão de um determinado benefício, ele tem que receber o benefício, né? Infelizmente, nós estamos vivendo na era do todo mundo sabe, né? Eu tenho um amigo que disse que nós deixamos o politicamente correto para ingressar no hipocritamente correto. Né? Então, hoje em dia, todo mundo quer os seus 5 minutos de fama, as redes sociais estão permeadas aí de especialistas, né, que opinam sobre tudo, que, enfim, e a nossa Constituição segue, infelizmente, sendo descumprida e sendo Tiago, desrespeitada. a nossa Constituição é boa? Muito boa. Não faz vergonha em lugar nenhum? Em lugar nenhum. Mais uma vez, citando o ministro Carlos Aires Brito, ele tem uma passagem brilhante que ele diz assim, que a nossa Constituição ela não tem déficit normativo, ela tem déficit interpretativo. O que nós quisermos, nós encontramos na Constituição. Basta que tenhamos competência para interpretá-la. Como diz o poeta, né, Olavo Bilac, quando ele diz só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Né? Então, só quem ama a Constituição, só quem preza por ela, só quem não quer utilizá-la em benefício próprio é que pode ter ouvidos capazes de entendê-la. Tiago, e essas deformações, então, você pode imputar a alguém ou a algum grupo ou algum pensamento deformado? Como é que você vê isso? Isso, na verdade, é um ciclo, não tem como se imputar especificamente a alguém. O que a gente percebe é que, hoje em dia, nós estamos vivendo o processo, quando eu falo processo, não é processo civil, processo penal. O processo como instrumento, de um modo geral, virou
um instrumento de espetacularização, né? A gente vê, por exemplo, a imprensa acompanha os noticiários, enfim, muitas vezes quando se deflagra uma determinada operação policial, né, a imprensa já sabe antes do acusado, a imprensa já sabe antes do advogado, né, direitos fundamentais são achincalhados, né, e depois que o estrago está feito, né, a flecha, depois que ela é lançada, ela vai atingir um objetivo, né? E aí aquilo que se faz em relação à honra e à imagem de uma pessoa, muitas vezes não se contorna mais, né? Nós temos, infelizmente, um caso emblemático, aquele caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Suicidou-se. Né? Suicidou-se. E o senhor imagina, uma pessoa que vive a vida inteira honestamente, decentemente, e de repente é preso, levado para um presídio, veste uma roupa de presidiário, que eu não estou dizendo que se preenchesse os requisitos para que isso acontecesse, não deveria acontecer, não é isso. Mas que as autoridades precisam se cercar de determinados cuidados. Veja, o sujeito era acusado de obstrução a uma investigação. Ele não estava sendo acusado de desviar dinheiro. Eu quero voltar né? sobre esse assunto com você. Vamos só fazer um intervalo? Só fazer um intervalo, já recebi o sinal aqui para fazer um intervalo. Eu quero voltar com você. Pois não. Não perca seu raciocínio, não. Esse assunto é muito momentoso e muito interessante. Não perca a sua linha de raciocínio. Claro. Meus caríssimos telespectadores, não saiam porque nós voltamos já com essa conversa esclarecedora e agradável com o nosso caríssimo Dr. Tiago Bonfim. Até daqui a pouco. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Olá, pessoal! Preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos. A hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui nessa conversa com o nosso caríssimo Tiago Bonfim, que está sendo titulado
como doutor em Direito. E, olha, não é brincadeira, não. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Uma época eu me balancei para fazer doutorado. E eu posso aqui dizer o nome, não há nenhuma descortesia. E o nosso Ricardo Tenório olhou para mim assim e disse: Geraldo, você quer fazer mesmo doutorado? Eu disse: rapaz, eu estou pensando. Esse meu amigo, olha, é um negócio tão dificultoso que eu acho que eu não faria novamente. E eu fico imaginando, né, você cruzar esse oceano, você teria que ir para lá, cruzar esse oceano, ficar lá naquele hotel, lá naquele pé daquela ladeira ali. Quer dizer, você pode dizer mais adiante, só eu sei os caminhos que eu percorri. É verdade. Mas, Tiago, essa questão que você estava fazendo suas considerações no segmento anterior, gostaria que você evoluísse nelas. Veja, nós falávamos a questão de tudo aquilo que envolveu o incidente em relação ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Eu não o conhecia. Está sendo apurado. Está sendo apurado, né? Eu não o conhecia, nunca tive contato nenhum. O que sei é o que a imprensa noticia, mas pelos próprios fatos que são noticiados, existem elementos que nos levam a crer que realmente houve uma desproporcionalidade descomunal ali naquela medida, né? Quer dizer, o reitor é uma pessoa que tinha uma história imaculada, não é? A acusação que pesava sobre ele era de obstruir uma investigação, não era de desvio de verba. Essa acusação foi feita, teria sido feita, segundo a notícia, a imprensa noticia, por um desafeto seu conhecido. Certo. E aí esse sujeito, com base nisso, é arrancado da universidade, impedido de frequentar a universidade, é levado para um presídio. Encarcerado, né? Encarcerado, enfim. Veja, aí o senhor podia dizer, mas quantas pessoas passam por esse tipo de injustiça todos os dias? De fato, não estamos aqui só dizendo que porque se tratava de uma pessoa conhecida, de uma pessoa importante, que o fato seria execrável. Ele é execrável pela sua própria natureza em relação a qualquer injustiça que ocorra. Mas como foi um fato noticiado, nós estamos usando ele como referência. E aquilo culminou com o suicídio do cidadão, né? Imagine o grau de desespero que leva uma pessoa a cometer um ato desse. O senhor imagina, doutor Jerônimo, o senhor que é um professor respeitado, um professor com vários anos de experiência em sala de aula, passar por aquilo que ele passou e entrar novamente em sala de aula para encontrar com seus alunos. Você já imaginou? E aí a mão forte do Estado, né? A mão forte do Estado, quando ela erra na dosagem, ocorre isso. Então, veja, eu não quero dizer com isso que... Você não está absolvendo, não? Não, nem estou absolvendo, nem estou dizendo com isso que existe algum tipo de crise ou de problema com as nossas instituições. Muito pelo contrário, eu sou um grande admirador das instituições do nosso país, acho que elas prestam um serviço inestimável à nossa democracia, inclusive as operações que estão ocorrendo por aí afora e tal. O que se contesta é essa espetacularização e esses excessos que acabam gerando esse tipo de situação. Eu faço sempre essa comparação. Muitas vezes, quando eu já recebi colegas da magistratura, do Ministério Público no meu escritório, que estão, enfim, respondendo a algum procedimento no seu respectivo órgão correcional, aí, nessa hora, o sujeito, na condição de investigado, aí ele lembra que existe todo um rol de direitos fundamentais, que existe ampla defesa, que existe contraditório. Mas, muitas vezes, no seu mistério, no exercício da sua função, ele não concede isso àquele que ele está investigando, né? Então, é preciso que a gente entenda que o sistema jurídico, concorde-se ou não com o que ele prevê, ele está aí, está posto e precisa ser cumprido. Tiago, eu queria fazer uma provocação, veja bem. Primeiro, com relação a essas questões das chamadas lesões subjetivas. Eu sou de uma geração mais antiga do que a sua. Eu não sei se você alcançou um grande processualista. Ele escrevia sobre direito penal e sobre processo penal também, chamado Edgar de Magalhães Noronha. Não sei se Me lembro da obra. Da obra, né? Da Você obra. Teve contato não com ele, tive grande contato. Ele era uma figura assim,
de grande valor da minha geração. E ele citava, eu me lembro quando ele tratava dessa questão, eu tenho muito cuidado com isso, essa questão de agressão à honra das pessoas, ele citava uma figura de imagem que eu nunca esqueci. Ele dizia que você ofender uma honra de uma pessoa é como você jogar um saco de penas do alto de um edifício. Você espalhar aquelas penas de ave do alto de um edifício e depois sair para recolhê-las. Por mais que você as recolha, por mais que você as traga de volta ao saco, vai ficar sempre uma que não vai retornar mais. Eu tenho muito cuidado com isso. A própria Bíblia já diz, né, que é preferível absolver 100 culpados a condenar um inocente, né? Então, na verdade, não sejamos tão românticos, não vamos tratar de temas como inocência ou culpa, né? Mas o importante é tratar de procedimento, né? Certo. Procedimento. E algum outro aspecto que eu queria tratar contigo é o seguinte, isso me incomoda. Isso, estou sendo sincero com você, isso me incomoda. Me incomoda, isso vem me incomodando e eu queria ouvi-lo, o momento é esse, você como um grande constitucionalista, você como uma pessoa bem formada, né, no seio da sua família, uma família equilibrada, eu quero que você me faça esse juízo de valor até como cidadão. Você não acha que muita gente está abusando dessa expressão emblemática chamada presunção de inocência? Eu acho que a presunção de inocência deve existir, deve ser observada. Mas o indivíduo indiciado, às vezes, em 10, 12, 15 inquéritos, e ainda está arguindo presunção de inocência, você não acha que é abusar, não, Tiago? Na verdade, isso é uma questão... Você acha que o povo comum entende isso? A verdade aí, doutor Jerônimo, eu entendo que é uma questão argumentativa. Perfeito. Né? Questão argumentativa. É natural que o advogado, na defesa do interesse do seu constituinte, ele faça uma interpretação que se adeque à sua tese de defesa. Concordo. Eu, de partida, eu não gosto muito da expressão presunção de inocência. Certo. Eu prefiro denominar, como não sou eu que denomino, a criação certo. Não é minha, mas eu prefiro seguir alguns autores que preferem denominar presunção de não culpabilidade. Não é? Então, existe uma diferença, não sou penalista, longe disso. A única coisa que eu sei de Você acha que ela penal, pode ser usada toda em qualquer caso? Não, eu acho que existe uma diferença muito grande entre ser inocente e ter o direito a não ser tratado como culpado. São coisas distintas. Em lugar nenhum, a Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O que a Constituição diz é que você tem o direito a não ser tratado como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ter o direito a não ser tratado como culpado quer dizer o quê? Ter direito de se utilizar dos recursos, dos meios certo. processuais que estão à sua disposição. Agora, por uma questão argumentativa, semântica, hermenêutica, se fala em presunção de inocência, enfim. Mas agora, você não acha que o povo estranha isso não, Tiago? como qualquer outro instituto jurídico, isso por vezes acaba sendo mal utilizado. Agora, os portugueses têm uma expressão que eu acho fantástica, que eles dizem assim, o abuso não tolhe o uso. Não é porque um determinado instituto é mal utilizado que a gente vai aboli-lo. O que nós precisamos é usá-lo adequadamente. Mas você não acha, eu volto a te provocar, Tiago, você não acha, olha, o texto constitucional diz expressamente o seguinte, artigo 5º, no item 57, ele diz com todas as letras, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. Muito bem, mas aí, sem querer ser repetitivo, você não acha que isso no ambiente social, no ambiente social, você não acha que as pessoas acham estranho isso, não? Mas o ambiente social, ele, muitas vezes, ele é formado por determinados elementos que, se fossem levados em consideração, seriam prejudiciais à própria sociedade. Por exemplo, o senhor tem dúvida que hoje, se nós fizéssemos um plebiscito, a pena de morte passaria no Brasil? Eu não tenho dúvida. Seria aprovada. Então, esse clamor social, ele muitas vezes oscila de acordo com a maré, que não é a maré prevista e idealizada pela nossa Constituição. Então, basta lembrar, por exemplo, alguns casos aqui que nós tivemos no nosso país, como aquele caso da escola de base,
não é? Do cidadão que foi acusado, né, de abusar de uma criança, depois a criança disse que foi uma invenção, que aquilo não aconteceu. Lembro. Então, casos aquilo que liquidou a família do... Agora, volto a dizer, para ficar bem claro, bem registrado, não estou querendo dizer com isso que por conta de um excesso e de um equívoco, tudo aquilo que é feito adequadamente deve ser desconsiderado. Eu não estou dizendo que porque uma determinada operação em um ponto ou outro se excedeu, que isso obscurece ou desqualifica tudo de bom que foi feito. Longe disso. O que eu estou dizendo é que esses excessos, eles são importantes para que a gente reflita, né? E que tente cada vez mais melhorar. Porque, doutor Jerônimo, a gente quando dá aula de direitos fundamentais e analisa, né, o Bobbio fala muito bem sobre esse tema naquela obra A Era dos Direitos, aquela clássica teoria das gerações ou das dimensões dos direitos fundamentais, quando a gente percebe que os direitos fundamentais, eles são conquistas históricas da humanidade, né? São conquistas que se incorporam ao patrimônio do indivíduo e que a gente tem que tomar muito cuidado para não sacrificar isso. Você não pode banalizar isso. Você não pode banalizar e também não pode escolher quem é ou não destinatário de um determinado direito fundamental. A Constituição já diz isso. A Constituição diz quem é. Eu não posso permitir que uma determinada autoridade pública, por mais que ela tenha sido investida no cargo por concurso público, por mais nobre que seja, por mais nobre que sejam as suas intenções, que a gente atribua a alguém, um ser humano, a função de dizer quem é culpado, quem não é, quem é honesto ou quem não é. A legislação é que tem que dizer isso. É aquela velha máxima, né? Quem vai vigiar, o vigia. Claro. Né? Tiago, eu pensei aqui um outro segmento, já de uma outra obra, do ministro Luiz Roberto Barroso, em sua obra Curso de Direito Constitucional. Grande ministro, grande professor de Direito Constitucional. Que você a tem de certeza. Ele disse, veja que coisa interessante, a legitimidade democrática do judiciário, pare bem, a legitimidade democrática do judiciário, quando interpreta a Constituição, deve corresponder ao sentimento social. Repare que coisa interessante. O judiciário, quando dinamiza a Constituição, deve fazê-lo, quer dizer, deve fazer esse dinamismo em harmonia com o sentimento social. Isso precisa ser interpretado dentro do contexto específico, sim, né? Claro. A própria antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje lei de introdução ao direito brasileiro, no seu artigo 5º, salvo engano, diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Veja, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum não significa necessariamente atender à opinião pública. Veja bem, muitas vezes aquilo que circula ali pela opinião pública, que em grande parte incentivado pela imprensa, pela mídia, enfim, muitas vezes isso está totalmente dissonante do que está previsto na Constituição e na legislação. Então, eu entendo que o magistrado deve, no exercício da sua função, o magistrado, o membro do Ministério Público, o advogado, o policial, enfim, todos os atores aí do processo e da área jurídica devem estar sintonizados com as exigências da sociedade, mas essas exigências são exigências de mudança, de evolução social, não necessariamente opinião pública, Eu imagino que eu, pelo menos, interpreto nesse contexto. Você, como professor, e evidentemente eu vou lhe pedir essa opinião agora, como se eu fosse um aluno seu na sala de aula, repare bem, há um empresário no Rio de Janeiro, no sistema de transportes, que ele vem sendo solto reiteradamente, as portas do cárcere vêm sendo liberadas pelo ministro Gilmar Mendes. Isso vem sendo alvo de matérias de jornalistas renomados no país afora. O magistrado de primeiro grau no Rio de Janeiro encarcera. Eles encarceram o indivíduo. Eu não quero nem descer a detalhes daquela questão dele ser padrinho de casamento, daquelas relações que estão na base e tal. Você não acha que o cidadão comum que paga imposto, o cidadão decente e honrado do nosso país, daqui do nosso estado, a nossa Maceió,
do Oiapoque ao Chuí. Você não acha que ele se incomoda não com essa atitude do ministro Gilmar Mendes? Veja, se incomoda, acho que em até certa medida tem o seu fundamento para isso, mas é isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termômetro social, porque veja, para usar o exemplo do ministro Gilmar, que o senhor mencionou, eu estou mencionando aqui porque é coisa pública e notória, né? Que é sempre objeto de grande polêmica. Eu me recordo certa feita quando o ministro Gilmar concedeu um habeas corpus ao então banqueiro Daniel Dantas, numa operação específica da Polícia Federal. Né? E aí se criticou a concessão, aquela coisa toda, enfim, e posteriormente essa mesma operação foi anulada pela Justiça. O delegado responsável teve até ordem de prisão, está até foragido. Não está nem no país. Então, veja, doutor Jerônimo... Ele perdeu o cargo, o delegado. A gente perdeu o cargo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas avaliações da indignação popular, porque hoje em dia as pessoas que não são do meio jurídico, que não têm o conhecimento técnico, elas também se incomodam com a grande quantidade de recursos que o ordenamento jurídico oferece, com a questão do direito à defesa. Mas quero lembrar você que a Procuradora-Geral da República agora pediu que a decisão do ministro Gilmar Mendes fosse submetida ao Pleno. Veja, agora, ontem... Eu não atuo nessa área, não sou penalista, não sou criminalista, não conheço o processo, então não poderia opinar, enfim, mas o que eu acho é que esse termômetro social, esse termômetro da opinião pública, ele precisa ser dosado com um certo equilíbrio, uma certa serenidade. Para não evoluir muito, você acha que as decisões do ministro Gilmar Mendes estão dentro do que a gente chama de razoabilidade? Veja, como eu não conheço os processos, eu prefiro presumir. Certo. Eu prefiro presumir isso. Até porque a legitimidade do Poder Judiciário, isso é uma coisa que se discute muito quando se fala, por exemplo, no famoso ativismo judicial, o fornecimento de um medicamento, a determinação de uma cirurgia, um tratamento específico, enfim, e aí se discute, mas o juiz não foi eleito, né? Como é que ele teria legitimidade para isso? Ora, o legislador constituinte resolveu isso. Como é que ele resolveu isso? Com a necessidade de fundamentação da decisão judicial. O juiz se legitima a cada decisão que ele profere na medida em que ele é obrigado a fundamentar a sua decisão. Aliás, veja bem, e aí eu aproveito para dizer a você, o juiz não foi eleito pelo voto direto, mas indiretamente ele está ungido pela vontade do povo, na medida em que o povo escolheu o constituinte que estabeleceu, eu digo exatamente isso também. Claro, isso é uma discussão superada. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, é que presumivelmente, na medida em que as decisões são fundamentadas, ela está legitimada. Eu não posso dizer que a decisão é ilegítima, até porque existe aquele mantra que todo aluno de direito conhece, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre ou se recorre, né? Agora, é óbvio que existe no nosso país sempre uma certa polêmica quando envolve determinadas figuras, sejam figuras do ponto de vista da autoridade que está investigando ou sentenciando ou julgando, enfim, seja a pessoa que está sendo julgada, né? Eu digo sempre isso, a impressão que a gente tem é que, para algumas pessoas, o ordenamento jurídico é distinto do ordenamento jurídico que é aplicado para outras tantas. Então, é a regra do todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe que fulano faz isso. Então, mesmo que naquele processo específico eu não tenho nenhuma comprovação, eu não tenho nenhum dado, eu não tenho nenhum elemento, mas todo mundo sabe que ele faz, então eu vou condená-lo, então, Tiago, a proposta dessa questão... A gente tem que tomar cuidado com isso. O Rui Barbosa dizia que ele não entendia por que é que certos homens públicos não usam no seu ambiente doméstico os mesmos conceitos éticos e as mesmas práticas morais que ele usa no ambiente público. O Rui Barbosa dizia isso no começo do século passado. Mas o Barão de Itararé dizia que para certos homens públicos, né, a vida pública é a continuação da privada. Né? Da privada no sentido... Aí o sentido é de quem interpretar. Tiago, me diz uma coisa também que vem incomodando a nossa sociedade, e aí eu falo como cidadão, claro. Você não acha que os nossos, quando você vê deputados e senadores envolvidos e alcançados pelo procedimento inquisitorial, você não acha que isso conspira
gravemente em desfavor do nosso Congresso, não? Acho que sim. Acho que sim. Agora, por outro lado, uma outra coisa que me preocupa é a criminalização da política. Eu acho que nós também não podemos criminalizar a atividade muita gente boa, política. Né, e eu vou para algo essencial, de gênese mesmo. Ninguém que está ali caiu de paraquedas. Quem está lá é porque recebeu o voto popular. Né? Então, o voto é o maior instrumento que nós temos para manifestar a nossa indignação. Mas você acha que uma pessoa um cidadão, chamado de cidadão, que é carente de tudo, você acha que ele tem esse discernimento ético para dizer naquele eu voto porque corresponde à minha expectativa? Você acha que chega nesse nível? Veja, o problema, doutor Jerônimo, é que a gente muitas vezes, no nosso próprio meio, muitas vezes a gente acaba ouvindo dizer ou identificando pessoas que têm instrução, que não se aplicam a esse exemplo que o senhor mencionou e que acabam, enfim, exercendo o seu voto em troca de benesses ou de um determinado cargo, enfim. Então, muitas vezes o descumprimento da lei ele não decorre dessa ausência de discernimento. Vou lhe dar um exemplo. Eu, quando era presidente da OAB, em 2013, salvo engano... E você não quis a reeleição, né? Não. Você não quis? Não. Eu sou virtualmente contra o instituto da reeleição. Eu não conheço um precedente, não. Você não quis e não conheço ninguém que não tenha desejado e que não tenha exercido. Teve algumas pessoas que se candidataram e não foram eleitos, mas dizendo que não ia se candidatar, mas, acho que não. Não pega esse raciocínio, continue, acho que não. Eu dizia que no ano de 2013 houve no nosso país aqueles movimentos, né, a população indo às praças, indo às ruas. Começou com o negócio de transporte de passe estudantil e acabou se esvaindo, se espraiando para outras áreas. E eu me recordo que eu estava na Praça Centenário, num evento, numa dessas manifestações, e aí tinha lá várias pessoas, cidadãos comuns, autoridades, e todo mundo clamando pelo fim da corrupção, por uma série de coisas e tal. E logo depois eu me dirigi a um supermercado aqui em Maceió. E chegando a esse supermercado, eu vi uma daquelas autoridades, uma autoridade, não era um cidadão comum, que estava lá clamando pelo fim da corrupção, criticando os políticos, aquela coisa toda. E aí o sujeito vai e estaciona o carro numa vaga destinada a um deficiente. Meu Deus. Quer dizer, então, aquela coisa, seja você a mudança que você quer no mundo, né? Você tem que começar dando o exemplo. Então, muitas vezes eu vejo isso, por isso que eu tomo muito cuidado com esse conceito de opinião pública. É óbvio que o cidadão que está ali desprovido de todo o conceito de dignidade e que recebe uma cesta básica, um alimento em troca de um voto, é muito fácil você ser honesto e julgar, né, de barriga cheia e dentro da sua casa. Né? Mas a gente percebe também que muitas vezes no nosso próprio meio, né, esse desvio ético, ele não é decorrente de uma de falta de condições materiais. Né? Agora, convenhamos, você sabe que há pessoas, nas nossas casas legislativas de uma maneira geral, há pessoas que, pelo amor de Deus, eu não estou me referindo aqui, eu estou dizendo no nosso país, de Oiapoque ao Chuí, eu vi outro dia que um deputado está encarcerado, queria comparecer, ele já condenado, inclusive, e aí queria comparecer, queria legislar, queria participar das atividades, o que foi inibido. Não, meu amigo, chegou um momento que você não pode mais estar... eu acho que nós estamos num momento muito positivo do nosso país. Como eu disse, apesar da gente identificar todas essas violações à nossa Constituição, todos esses problemas que nós tratamos aqui, tentamos tratar rapidamente, mas eu sou, por natureza, um otimista. Eu acredito na nossa Constituição, eu acredito nas instituições do nosso país e acho que até essas falhas que a gente identifica, a falha só acontece e só pode ser identificada porque alguém agiu. Então, isso por si só já é positivo.
Porque se a pessoa não tivesse agido, se a instituição não tivesse agido, nem a falha ocorreria. Então, isso por si só é positivo. Agora, a gente precisa também tomar cuidado para não entrar nessa onda midiática da espetacularização que acaba por sepultar, né, direitos que nos são muito caros e muitas vezes nós podemos, mais adiante, nos encontrar em situações que nós vamos sentir falta desses direitos que hoje nós pregamos que sejam suprimidos ou sejam relegados. Eu, pelo menos de minha parte, eu não prego supressão de nenhum direito. Agora, eu acho que a ótica com que você vai analisar esses direitos é que devem ser, eu acho que adequadas à situação concreta. Mas você acha, Tiago, que a nossa Constituição está com 29 né? anos, Faz 30 anos ano que vem. Você acha que é um momento para uma revisão constitucional? Não, acho que não. Do jeito que está, tá bom? Em primeiro lugar, até porque seria tecnicamente impossível, porque a revisão constitucional ela teria que ter sido prevista pelo legislador constituinte, que só previu uma vez, em 1993, né, quando nós fizemos aquele plebiscito a respeito de sistema de governo, forma de governo. Né? As emendas, bom, já estamos aí com 97 emendas, né? Mas poderia haver um plebiscito sobre eventual revisão constitucional? Eu entendo que hoje em dia isso não seria possível. Eu acho que só num novo modelo constituinte, só num novo momento constituinte. A reforma, tudo bem, a revisão, como ela é mais profunda, eu entendo que só num novo momento constituinte, que, a meu ver, não se justifica. Não se justifica porque é aquela discussão que nós tivemos no início do conceito de Constituição. Quando os alunos me perguntam, professor, o que é que o senhor acha? Hoje a gente deveria ter uma nova Assembleia Constituinte? Nós deveríamos ter uma nova Constituição hoje? E aí eu devolvo a pergunta dizendo o seguinte: nós precisamos de reforma no nosso país, precisamos de reforma política, precisamos. Precisamos de reforma tributária, precisamos. Precisamos de reforma previdenciária, precisamos. Talvez não como está sendo proposto, mas precisamos. Então, você está insatisfeito com tudo isso, com o sistema previdenciário, com o sistema tributário, com o sistema político. Ótimo. Mas você está insatisfeito com o fato de morar numa democracia? Você está insatisfeito com os direitos fundamentais que você tem? Não. Então, a sua insatisfação não é com a estrutura formal do Estado. Você está insatisfeito com algo que não está relacionado com a essência do Estado. Então, se aquilo que você está insatisfeito não se relaciona com a estrutura do Estado, eu posso mudar sem precisar de uma nova Constituição. Essa é a lógica da emenda. Essa é a lógica da emenda. Perfeito, Tiago. Foi muito bom conversar contigo. Chegamos ao final do programa. Nós poderíamos ainda continuar conversando aqui por um bom tempo. Eu quero mais uma vez te agradecer a tua presença aqui. Você é sempre muito elegante. E dizer, Tiago, que sempre que houver no nosso programa momentos específicos de relevância, você vai ser o nosso convidado, que a gente chama de icônico, para comparecer aqui ao nosso ambiente. Tiago, muito obrigado. Sucesso para você. Seja muito feliz. Obrigado. Prazer é todo meu. Sempre uma satisfação. Sempre uma satisfação. Nossa. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado pela audiência, pelo acompanhamento. Nós estamos, como eu falei, iniciando essa nova jornada no âmbito jurídico. Novas adequações ainda serão feitas, mas sempre visando a comodidade, a conveniência e o bem-estar dos senhores e das senhoras. Até o próximo programa, se Deus quiser.